Oi, turma, voltando para a parte 2, live com o professor Marcelo, que tá top. Quem entrar, avisa a turma que a gente voltou na parte 2, tá? E clica no coraçãozinho para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Vamos lá chamar o professor. Espera só um pouquinho. Vai entrando, gente, clicando no coraçãozinho, que o Instagram vai espalhando de novo. Isso, vocês são fera demais. Clica no coraçãozinho quem puder, please. Avisa a turma que nós estamos voltando para a parte 2. Cadê o professor Marcelo? E, gente, obviamente não vai dar. O pessoal falando da hóstia, gente. Isso não pode falar da hóstia. A hóstia é como se fosse o corpo de Cristo para o católico. Que pecado. Clica no coraçãozinho e já estou chamando eles. Ele não. Eles não, ele, né? Peraí. Mais meia horinha a gente conclui. Aí. Professor Marcelo convidado. Excelente. Clica aí no coraçãozinho. Isso. Perdão, Da professor. gente, O Instagram tem esse limitador. Estávamos em qual pergunta? falamos do batismo, aí você me falou que era o inverso. Tinha alguém Isso. falando da oração da Ave Maria aqui, que eu falei um dos Não, mas primeiros. só um ponto. Então, o que que o batismo é para o católico ali, para o nenenzinho? É apenas a iniciação religiosa. Iniciação religiosa, iniciação na vida de Cristo. E quem renuncia ao pecado, renuncia ao demônio, em nome dele são os padrinhos. Mas isso depois vai ser perguntado para ele. Se ele acredita... E aí vem o credo. Você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. E aí vai. Vai perguntando. Deixa eu perguntar aqui. Lá na Bíblia Sim, está escrito que é crer e ser batizado. Como que o senhor sim. enxerga isso? Não, eu acho que não tem problema. Eu acho que não tem problema. Eu não sei se isso tem uma. Como é Cronologia. que é? Eu não sei se é exatamente assim, ou é complicado de interpretar isso. Ainda bem que eu não sou biblista, mas é uma coisa para a gente se debruçar. Já pensei muito sobre isso, né? Já É. pensei muito sobre Mas isso. o que que acontece muito? Há uma estigmatização do batismo como algo sacro do ponto de vista da salvação, né? Sim, Obviamente que para o católico isso é um sacramento, né? O batismo também é um sacramento, se eu não estiver sim, enganado. sim. Um Mas dos. todavia ele não é salvífico, ele não é salvífico. Para algumas Não. instituições, inclusive protestante, o É batismo só tem poder de perdão, é salvífico. Então isso daí, gente, é erradíssimo, heresia, tem que ir para fogueira. para nós é assim, quando Jesus fala, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados, aí é outra história. Mas o batismo não necessariamente não, Ó, não, né? quais são os 7 pecados capitais da Igreja Católica? O senhor lembra? Eu não lembro. Nossos pecados capitais, cara, é vaidade, gula, eu não lembro o sete. Eu também não lembro. Vamos lá, próxima pergunta que eu acho que é super polêmica, tá bombando aqui. Primeiro do credo apostólico, que acho interessante a gente falar. O credo apostólico é falado, então, no catecismo, certo? Sim, é falado no catecismo, no batismo, você vai passo a passo e vai perguntando para a criança. E em toda missa a gente professa o credo apostólico e nas missas mais esqueci, solenes, o Niceno Constantinopolitano, que é a mesma coisa, só tem mais palavras, mas a profissão de fé é a mesma. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A mais pedida, como diria Raimundos. Não sei se é Raimundos que cantava a mais pedida, mas vamos lá. Acho que era, acho que era. O, eu acho que é. Uma pergunta. A festa de São João, ela Hum. é um erro ou não? Ela é esquisita, né? Hoje em dia, é muito mais comum você festejar São Pedro e São Paulo, que são os pilares da igreja. Então, a festa do católico, ela sai de junho e vai para julho. Porque é em julho que se comemora na Igreja Católica a festa de São Pedro e São Paulo, que são os pilares da igreja.
O que acontece é que a festa de São João, que virou uma festa popular, ela começa a ter umas coisas que fica meio estranho. O pau de sebo, que é uma estaca, e aí você pode remeter a cabeça de João. Cara, é uma coisa que a Igreja Católica, a gente entende, é uma festa popular de cunho cristão que celebra João. Mas, pô, de uma maneira, sabe? Mas já se perdeu, né? Hoje já o pessoal nem sabe mais o que é festa junina, virou uma coisa mais de folclore mesmo do que religiosa, né? As igrejas hoje elas não tratam a festa de São João, a não ser que você faz assim, nós vamos fazer hoje um dia para lembrar a memória de São João. Então, beleza, vamos lembrar a memória de João. Porque já é uma tradição, para nós é santo. É um exemplo a ser seguido, por exemplo, de conversão, de dedicação, é santo. Então, legal. Agora, a festa de São Pedro e São Paulo, aqui no Morumbi, foi semana retrasada. Até o padre foi dançar a quadrilha, me amou lá o padre dançando quadrilha. Talvez o que mais impressionou, que pelo que eu estou vendo o termômetro, é a questão da salvação pela graça. Por incrível que pareça, é muito. Porque o que acontece? Lutero lutou para isso, para trazer esse fardo leve, desde 1517. Então, nós temos muitas instituições que ainda insistem na salvação por obras, né? Então, ouvir isso do Senhor, eu acho que eu estou completamente admirado e eu estou completamente com o coração quente. Já vai fazer quase 100 anos isso. 100 anos quê? É que a Igreja Católica falou não, tem um vídeo, Bruno, se eu achar, eu vou ter que procurar muito, que é de 1999, um pastor metodista, ele vai numa reunião no Bronx, em Nova York, e chama um monte de protestante tradicional, histórico, e ele começa assim, ele pega o microfone e fala assim, a partir de hoje eu gostaria de dizer que eu sou católico. E aí você imagina um alvoroço. E daí ele vai explicar que ele foi até, olha o topete, mas ele está certo. Ele foi até o Vaticano conversar com o Papa, porque um luterano tinha dito para ele que a Igreja Católica aceitava a salvação pela graça, ele queria saber o que é isso. E ele foi para lá e é mais fácil você ser recebido pelo Papa do que eu, por incrível que pareça. Se formos nós dois, ele falou, você é católico, espera aí, vamos conversar com o irmão. Enfim. E ele foi recebido, e ele volta e fala, olha, gente, acabou a briga. O resto são detalhes, porque a nossa principal briga lá de 1500 e pouco era essa. Acabou a briga, não tem mais por que brigar. E aí a Igreja Católica passa a dizer, na época, depois desse encontro, que todos nós professamos a mesma fé, cada um com a sua tradição, mas todos professamos a mesma fé. Então um vai falar, o batismo tem que ser por aspersão. O batismo tem que ser por imersão. O batismo... E aí tem amigo meu, um batista, até falou assim, bom, se a gente vai copiar o batismo de Cristo, se aquele é o correto, tem que ser lá no Rio Jordão, né? Água corrente e tal. Então, se a gente vai discutir isso, então vamos todo mundo para o Rio Jordão. Inclusive, nesse livro aqui, não sei se está espelhado para vocês, de daqui. De daqui, nossa. O catecismo, né? É o catecismo católico, inclusive. Fala sobre o batismo por imersão correto seria ou por água da chuva, ou água corrente, né? O batismo por imersão, gente, polêmicas à vista, tá? Mas o correto seria. Conversa professor, para teólogo. Isso é loucura para teólogo. Entre os pais da igreja, nós citamos alguns aí, como Agostinho, né? Tomás de Aquino, entre outros. Qual desses tem a história mais bela para o senhor contar um pouquinho para a gente aí, ou que o senhor mais admira? Talvez Agostinho, pela similaridade com Paulo, né? A mãe de Agostinho rezou muito para ele, porque ele... Nossa, o bicho era um traste, né? Agostinho não prestava, não prestava. Era um pervertido. Tudo de errado que você imaginar, ele... E a mãe orando o tempo todo, né? Tira meu filho dessa vida, tira meu filho dessa vida. E ele tem uma modificação, assim, que é um absurdo, né? Então, em história de vida, talvez ele... Dedicação... Tomás de Aquino e Orígenes juntando caquinho de papel para montar a Bíblia é brincadeira, né? Mas eu acho que de conversão, Agostinho
Sensacional. Sensacional. Essa época da patrística. Tem uma coleção da editora Paulus, que vale para católico e para protestante, que é a coleção patrística. Muito cara, são vários livros, mas não tem um viés institucional. São livros, por exemplo, contra as heresias, né? É um livro contra as heresias, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome do pai da igreja que escreveu contra as heresias. Gente, deu branco. Não sei. Deu branco. Não sei, não sei. Um livro que é um livro de... Eu vou lembrar depois. É um livro de raciocínio lógico. Quem não gosta, azar, viu? Porque é argumentação lógica. Ah, vocês dizem isso, vocês afirmam aquilo outro. E vai indo, páginas e páginas. Logo, aí chega na conclusão. Porém, vocês dizem, então não aceito. Santo Irineu de Leão. Irineu de Leão, meu Deus. Pesado, mas belíssimo. Só que tem que ter estômago para ler. Bom, quase todos, né? Mas a coleção chamada Patrística, capa verde, muito boa para você entender os pais. Tem um aluno da L2, Luiz Carlos, ele comprou o livro de Irineu de Leão, que é dessa série Patrística, é um capa verde, acabei de lembrar. Inclusive, para os alunos que mergulharam nos pais da igreja, quando nós estávamos estudando, na Alex, devem estar se deliciando aí com alguns comentários, muito bom. Enfim, volto na questão da salvação pela graça, eu vou dormir com essa. Tá chocado. Olha, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Católico. Eu vou defender. Se veio do Lutero. O Lutero é tema da minha dissertação no mestrado, inclusive. Então, vamos para as duas últimas perguntas. Estamos a 1h e... Imagino, estamos a 1h10 juntos, 1h14 juntos, e surpreso e feliz, não podemos ficar só nessa, hein? Não vamos. No final, eu ainda quero pegar a Ave Maria e vou rezar. Eu vou falar a Ave Maria para mostrar qual é o fundamento dela, só para alguém perguntar. Então vamos para 3 perguntas. A primeira pergunta das 3, né? Só para o senhor já se estruturando. Vai ser sobre Lutero, Constantino e Maria. Tá. Obviamente, nós sabemos, ou para quem estuda... Ô, Enio, bem-vindo. Pode virar madrugada. O culto da madrugada. A Mariologia é uma dogmática católica, né? Então, era um tema... Quer dizer, Mariologia é uma linha de estudo da Igreja Católica. Você daria uma outra live para falar só de Maria, né, eu acho. Mas vamos lá. Constantino, no ponto de vista católico, né, guardada todas tudo que a gente aprende na teologia protestante. Constantino fundou a igreja? Não daria. Não daria primeiro por uma questão de lógica, assim. Eu não passo a existir a partir do momento que eu ganho minha carteira de identidade. A igreja já existia. Ela já existia, já era igreja, já era universal, já era católica, ela já é um ano 313, então já estava tudo muito bem sedimentado, o credo, não escrito o credo, mas já se cria no que a gente crê hoje, já se adotavam os textos, a grande maioria são os que a gente lê hoje, o culto já era muito parecido com o culto que a Igreja Católica veio resgatar, e os batistas tinham também, depois o Lutero. Então, não, a igreja já existia antes. O que acontece é que o Constantino, ele permite que o cristão exista, que não era permitido, matava-se. Aí o Constantino, ele não oficializa, ele fala, tudo bem, o cristão pode existir. E daí ele convoca um concílio, eu vou chutar, para que não tenha confusão no império dele. Então ele chama os caras e fala, vocês podem existir, mas senta aí, conversa e decide o que vocês vão fazer. Lá em Niceia, né? Ele fala assim, vocês senta aí, decide, ele não mete a colher, ele nem sabia teologia, sabia nada. Então ele não era um ariano? Oi? Ele não era um ariano? Alguns dizem que sim, eu acho que ele era um romano mesmo, romanão. Depois mesmo. Acho que sim. Alguns a dizem mãe que dele, a mãe dele é Helena de Constantinopla, não é? Helena de Constantinopla. Mas a Helena era outra história, né? A Helena, o Constantino não, ele chama e fala, arruma isso aí
Aí depois de uns 50 anos, o Teodósio fala assim, ó, tá bom, agora a nossa igreja, a igreja de Roma é a católica. Que é engraçado, que é uma igreja de Roma, mas ela já é um rito meio ortodoxo e tal, mas enfim, era a igreja do Império Romano. Você tinha o Império do Romano do Ocidente e do Oriente, né? Então, não dá para dizer que é a igreja romana ainda, né? Mas o Teodósio... Professor, interessante, muito interessante. Muito mesmo. Eu não tive nenhum professor católico, deveria ter tido. Eu tive Hashtag metodista. e vou entrar com uma reclamação. Eu tive uma professora metodista que era um monte de seminarista, até quebrou, assim. A primeira mulher a dar aula, e quando ela falou que era metodista, ficou um seminarista olhando para o outro. Assim, Ah, imagina. Fabulosa. Imagina, metodista. Ela dava traduções orais escritas da igreja. Nossa, fabulosa. Uau. Maria Elisa. Querido, pergunta 2. Tem uma pergunta também que está vindo muito. Por que tem que fazer essa? Por que então, já que o senhor disse que não é sistemática, doutrina da Igreja Católica, escrita lá, ó, na reunião geral do Vaticano, nos papéis, lá nas pedras dos Vaticanos, nos anais do Vaticano, que não é solto a questão da adoração à imagem. Por que tem tanta imagem, ossos em igreja, enfim, ou peça de roupa? Poxa, por que tem tanto disso? Isso vem lá da Idade Média. Primeiro, que eu não me lembro quem era o padre que dizia que se você juntasse todos os pedacinhos da cruz, dava para montar um castelo, né? O que acontece é que na Idade Média tinha busca por relíquia. É uma coisa que sempre existiu desde, acho que, da pré-história, né? Você guardar um osso de um guerreiro, guardar o osso do outro, a arma e tal. E isso virou um artigo muito valioso na Idade Média, muito valioso mesmo. E a Ordem do Lutero tinha, por exemplo, relíquias que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. Hoje você está falando do século X ao século XV? Sim, até depois, né? Até depois. Então você começa a guardar. Então, ele toma forma na Idade Média e continua. Sim, e vem embora. Tá. E aí teve uma hora que, primeiro, o exagero de relíquia, né? E a relíquia, é engraçado, ela não ficava com a igreja. Os príncipes tinham relíquia, porque a relíquia trazia gente para gastar dentro do principado dele, ele ganhar dinheiro. Olha como é que estava a coisa, né? E aí a igreja dá um jeito de falar, não, faz as imagens aí para evangelizar. Então, no começo eram vitrais, e a ideia nunca foi adorar a imagem, o vitral, era lembrar a existência daquele cara, lembrar a existência da mãe de Jesus, lembrar a existência... Então, era lembrar a existência, lembrar passagens do martírio de Jesus, enfim. Só que o povo latino, né? A gente sempre latino, começou a olhar para a imagem, que devia intermediar, e olhar para a imagem mesmo. E, de repente, ele está rezando para a imagem. E a gente até brinca que se imagem fosse alguma coisa, o cara que faz está no inferno, né? Porque imagina quantas ele quebra, né? Dá, né? Não tem como. Então, quando chegou no Concílio Vaticano II, eles falaram, acabou a palhaçada. Então, assim, a imagem, para nós, hoje, é arte sacra. Então, eu tenho amigos do arte sacra. Ela é arte sacra. Mas ela não é objeto de adoração nem nada. Eu fui ao museu, há pouco tempo atrás, eu fui ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, é bem bonito. Bacana, como arte. Tem uns padres malucos que ficam andando com umas imagens de Maria em cima do ombro, que ele não está errado, ele está errado, né? Mas tem. Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira. Tem. Não é meu caso, mas tem. Né? Folclórico também virou uma tradição local que a igreja não consegue segurar. Religiosidade popular. Tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui no WhatsApp que eu achei interessante. Assim como a televisão para alguns protestantes e a internet até pouco tempo atrás era pecado. Exatamente. São folclores religiosos não controlados pela grande liderança. E tem pastor que fala que, bom, tem pastor aí que tomou facada e pegou a camisa dele e colocou lá para as pessoas tocarem, e aquela camisa... Pura. Então é uma coisa meio do Gente, cristão. mas os nossos irmãos católicos que estão aqui, isso não é evangelho protestante. Por favor, isso também é uma vergonha para nós protestantes e tal. Isso não é evangelho para nós. Não mesmo. É que maluco tem tudo que é canto, né?
Tem. Então, Assim como o senhor disse, né, que existem padres que carregando imagem, aquela veneração toda, aquela olha maluquice, para existem padre. pastores ficando milionários, existem pastores que têm o feijão ungido, a pá ungida. Então, você percebe que o pior, o diabo sempre está nos outros, como parafraseando um grande filósofo, o diabo são os outros. Então, É, as culturas, né, os folclores criados, eles transmitem uma imagem para a grande massa que não é verdade. Por exemplo, a todo evangélico é bandido. Poxa, tem 4 pelo pastores amor de Deus. milionários, Não é. todos são. Pô, tem igrejinha aí que o pastor pena pra caramba para evangelizar, para É pagar as duro, contas e fazer uma caridade, sabe? Eu tenho sim. muito amigo pastor que você fala, meu, tem um pastor amigo meu em Guaratinguetá, que a gente até tira sal, fala assim, como é que é numa religião, uma região extremamente católica ser pastor da Assembleia, né? E ele fala, imagina, a gente é amigo dos padres lá. E quando o Bacana. cara sai da minha igreja e vai para a católica, glória a Deus e vice-versa. O problema é o irmão sair e se perder na vida. Sem Mas, dúvida. É, o pessoal então, está os te elogiando. padres... O pessoal te elogiando. Esse é o católico mais crente top que eu conheço. Cara, a quantidade de elogios que a gente está recebendo a seu respeito aqui é incrível, cara. Para mim, é É, elogioso isso. nossa, não, é o melhor católico que eu já Na vi. realidade, somos todos. Hashtag Marcelo no papado. Na realidade, eu Marcelo vou voltar à Marinho. igreja antiga, somos todos católicos, né? Então a gente tem muita coisa em comum. Tem muita. A gente fica Tínhamos brigando para ter o uma última, testamento. na verdade, não é nem uma última pergunta, é um último estudo com relação ao Ave Maria. Porque, assim, entre tudo isso, eu acho que, se nós estivéssemos num debate, por exemplo, não é o caso, eu ia entrar nessas rezas, enfim, o senhor saberia até os meus argumentos num debate, obviamente, eu ia entrar nessa, mas por que da reza Ave Maria? Então explica para nós a questão do Ave Maria. Bom, o Pai Nosso Jesus ensinou os caras, não é bem aquele, nem em aramaico é diferente. A Ave Maria, ela é, acho que 80% bíblica. Então, quando o anjo vai visitar Maria, numa linguagem informal, ele diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não fui eu que falei, o anjo que falou, ele só não falou Jesus. É o anjo que fala. Aí vem o quebra-pau. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Teotocos. E isso Aí eu daí não dou. está na Bíblia. Não. Aí é um exercício de argumentação teológica, que eu, muito tempo atrás, isso é bem antes da gente se separar, viu? É lá do começo da patrística, que é o Teotocos, a geradora de Deus, né? A gente fala assim, bom, existe o mistério da Trindade, que a gente até em dogmática fala, pô, falar Pai, Filho e Espírito Santo é esquisito, porque o Filho vem depois do Pai, não pode, que é um só. Então, se Maria dá a luz a Jesus, de alguma maneira ela deu a luz a Deus, mesmo que Deus seja pré-existente, porque Jesus é Deus. É coisa de dogmática, é de maluco isso. Tanto que dogmática eu acho fascinante, mas eu não vou me meter a estudar, que eu quero ficar meio são. Mas, enfim. Então, ela dá a luz a Jesus, e para nós cristãos, Jesus é Deus. De modo que acontece uma coisa esquisitíssima, que é ela ser mãe de Deus. Mas Deus pré-existe, ele é antes de Maria. Como é que Maria é mãe de Deus? Mas ela gerou Jesus, que é Deus. E Jesus... Então, esse Teotocos é uma coisa que o que tem de estudo nisso. Então, é permitido para o católico falar Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Santa, exemplo, tudo bem. Maria, Mãe de Deus. Aí tem protestante que fala, tudo bem isso aí. Mas e o orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte? Aí eu falo o seguinte, você não pede para o pastor orar por você, criatura? Então peça para quem quiser. Tem pastor que fala em culto ao antepassado, tem padre que fala também, que eu falo, nossa, padre, o senhor desenterrou isso da onde, né? 2.000 anos que não se fala nisso, o senhor desenterrou lá da Patrícia. Então, quando se fala em Maria Medianeira, o que se acredita é que se ela pode te ouvir, e ela tem livre comunicação com Jesus, ninguém melhor do que a mãe dele, né? Do que qualquer outro, melhor do que falar com o pastor, assim, né? Se é que isso é possível, mas também seria uma discussão teológica dentro da Igreja Católica
assim, de altíssimo Profunda, profunda. Não estamos num debate, tem algumas perguntas aqui, não estamos num debate, a ideia é entender o conceito católico, essa visão, e obviamente nós concordamos que essa frase dita pelo anjo Gabriel, a Maria, né? Só o Mãe de Deus que não. Ela é realmente, realmente um dogma católico. É um dos quatro. Muito bom. Existem muitas crendices, né, como o irmão comentou aqui, muitas crendices, né, tanto no meio protestante quanto no meio católico, né? Sim. E essas crendices, elas distorcem muito o fundamento da fé. Bom, Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis, crendice popular ou isso é real, oficial? Oficial não é. Agora, porque normalmente essas crendices é o seguinte: o fulano lá que a gente considera um santo, em vida, trabalhou com isso, isso e isso. Então, talvez, se eu for pedir intercessão de alguém, em vez de pedir para o meu padre, será que esse que trabalhou com isso, se ele puder me ouvir? Então, alguns eu acho meio... Tem gente que inventa... só de Maria, cara. Maria desatadora de nós, Maria não sei do que, Maria... Ave, os caras inventam um monte de coisa lá. E é uma só, né? Enfim, joga tudo nas costas dela. Joga para Jesus, que é Deus. Se tem um que aguenta o tranco, é Deus. Então, joga para Jesus. Mas tudo bem, sem problema. Alguns santos, eu sei a história deles e faz sentido. Então, por exemplo, Cosme e Damião, vou brigar com umbandistas. Cosme e Damião tem nada a ver com criança. Não sei de onde tiraram isso. Cosme e Damião, eles eram irmãos, médicos, curavam de graça. O imperador falou, vocês não vão fazer isso? Eles falaram, vamos, porque somos cristãos e vamos cuidar. O imperador falou, eu vou cortar a cabeça dos dois. Corta, mas nós vamos continuar ajudando o povo. A gente é cristão, a gente vai ajudar. Decapitou, matou os dois. Se você está pedindo para ser curado de uma doença, você fala, bom, eles eram médicos. Tá ok, vai. Fez uma relação que faz sentido. Agora, o que tem a ver com criança, com bala, com... A famosa... que para o meio protestante, isso é bastante disruptivo. E talvez isso ia confrontar com a teologia protestante, a questão de oração para morto, falar com etc e tal. Mas é muito interessante ouvir de um católico, e eu acho que foi muito disruptivo, professor, muitos temas, e eu diria que o principal tema, como que um católico e como o catolicismo enxerga a salvação. E isso para nós, gente, eu acho que, cara, 11h30 da noite, nós estamos aqui com 90 pessoas, estivemos na outra... na outra... É 130, numa sexta-feira, foi incrível a audiência, sensacional mesmo. E o senhor merece muito nosso respeito, e, poxa, eu estou muito feliz. Vamos concluir com a oração do Pai Nosso em latim? Vamos. Posso? Pater Noster. Vamos lá. Pater Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et os imite os debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberos a malo. Amém. Amém. Maravilhoso. Querido, o senhor promete voltar? Prometo. Quando quiser, Bruno. Quando quiser, só me chamar. Falando de física ou teologia? Tanto faz. Se for presencialmente, eu prefiro teologia, que eu acho que eu não vou apanhar. Eu era péssimo em física. Teologia vai falar, é católico, mas vai que tá certo, melhor não bater. Agora, física vão me bater, então... Não deve ser fácil ser um cientista que carrega o evangelho no meio científico, independente do ponto de vista, aprendi com o senhor, do ponto de vista religioso diferente. O que nos liga é Cristo, e eu estou conectado profundamente com a sua fé e pela salvação através da graça do Filho de Deus. E, poxa, o senhor ganhou um admirador. Qual que é o arroba do seu Instagram? Arroba prof... Acho que é prof.marcelo Lanfranc, é isso? Nem eu. prof.marcelo Lanfranc, tudo junto. É isso aí. prof.marcelo Lanfranc. Perfeito. A gente vai dar
um jeitinho aqui, Silvio, vai deixar um jeitinho de escrever um pouco sobre a live, editar e colocar o seu arroba lá. Cara, sério, um estudioso que foi para a cadeira da universidade, está terminando no meio do doutorado, Estou no meio mestrado, do doutorado. Já aviso que eu leio muita doutorado. bobagem, mas eu preciso, tá? Então, de vez em quando aparecem uns livros lá, como vai ter irmão que vai me seguir, eu vou escrever embaixo, não recomendável, tá? Porque uma pergunta final. Tem gente já seguindo. Uma pergunta final que não quer calar. Em uma frase, o senhor falou que a sua tese de conclusão de curso foi sobre Lutero. No mestrado foi Lutero. No mestrado. O senhor vai ser sincero? Vou. Diga. Promete. O senhor é palmeirense? Vai perguntar hoje, Bruno. Saudações São Paulinas. Saudações tricolores, viu? Não vou falar mal de São Paulo, que deve ser pecado, né? É pecado. Ainda bem falar que São Paulo é Corinthians na Bíblia, né? Aos Corinthians, né? Mas, saudações tricolores. É para não esquecer, para ter aquele bullying no final. Lutero. Sim. O que ele é, quem ele é para o senhor e qual a importância dele, se é que ele é importante na visão do senhor? O Lutero era um monge agostiniano brilhante filosoficamente das mancadinhas, mas teologicamente brilhante, só que destemperado, né? Ele podia ter conversado de outra maneira. Mas ele é fundamental foi fundamental para que a igreja repensasse na sua fé. Talvez sem Lutero, não estou dizendo que Calvino não seja bom, não estou dizendo que John Hus não seja bom, enfim, tem muita gente boa. Mas o Lutero ele foi fundamental, tanto que há um concílio logo depois, para que a igreja sentasse e falasse, puxa vida, precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar, precisamos pensar. A Bíblia volta à igreja por causa do Lutero. Então, Lutero, eu tenho um colega que fala São Lutero. Louco. Tenho um colega que fala São Lutero. Meu Deus. Mas ele é fundamental. Pena que destemperado, assim como um imbecil. Ops. Mas né? Mas foi. O imbecil do cardeal que foi designado para falar com ele, os dois destemperados. Se não fosse, talvez hoje as coisas tivessem dado mais rápido. Talvez. Mas graças a Lutero também nós temos a impressora, né? O amigo em Gutenberg auxiliou. Que bom. Queridos, vou pedir um favor aí, quem puder, nesse momento, quem ficou aqui, curtiu, se sente confortável, se puder dar um print agora, assim, a gente dando um joinha, faz um joinha aí, prof. Isso. Faz um print, compartilha lá nos nossos stories, a gente vai repostar para vocês. Para a gente divulgar o LexiCast, é um projeto gratuito que vai levar conhecimento teológico, bíblico e científico. Semana que vem, sexta-feira, LexiCast 2, está confirmado o Dr. Marcus Erbelin, um cientista brasileiro de altíssima patente, vai falar sobre o livro de Gênesis, os dinossauros e a Arca de Noé e a criação do universo. Marcus Erbelin está confirmado. Na outra sexta, um dos maiores biblistas do Brasil vai estar com a gente também. Então, e o professor Marcelo, sem dúvida alguma, já pedido para voltar em breve para estar com a gente. É o católico queridinho dos protestantes. Comentário da Cibele. E um abraço para o irmão arminiano aí. A Armínio também é muito bom, viu? Fica maravilhoso, o melhor dos melhores. A Ellen pediu para a gente fazer de novo aqui, para ela tirar um print. Pronto, Ellen. Metodista, foi aluna minha, hoje é colega, professora. Metodista? Gosto de metodista. John Wesley, top. Inclusive, como é que é o nome dela? Irmã? Ellen. Irmã Débora, não sei se a irmã vai reconhecer essa Bíblia. Ellen. John Wesley. Olha, uma Bíblia. John Wesley, que é o fundador do metodismo, lá no Clube Santo, Charles Wesley, John Wesley, 1794, se não me engano. Está nesse meio. Gente, recados especiais, eu vou me despedir aqui do professor Marcelo, vou ficar aqui 5 minutos para dar alguns recados para vocês. Professor, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Vou te saudar catolicamente, como eu aprendi com meu amigo André Vieira Gomes, que é um católico carismático, que é a paz de Cristo e o amor de Maria. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Gente, para quem ficou aqui, alguns recados importantes. O professor
professor quiser ficar, pode ficar também, não tem problema não. Vou ouvir, depois Acho que a gente sai junto. Tá. Jornada 2, termina em 3 dias, na verdade 4 dias, no dia 18 encerra as matrículas, fechou a porta da arca, né? Graças a Deus temos uma quantidade significativa. Vagas ainda para conferência de Curitiba, nomes, Pastor Elias Soares, Juliano Fraga, Anderson Passo, Eduardo Chivanelli e eu também. Conferência em São Paulo, 13 de abril do próximo ano, conferência em São Paulo novamente. Para quem está pedindo conferência no Nordeste, 2024 teremos a primeira conferência no Nordeste, muito provavelmente, se tudo caminha bem, tá bem? Orem por nós, Deus abençoe a todos, ama a vida de vocês, e Jornada 2, nos vemos dia 21 de agosto. Fiquem com Deus.